Bom, gente, já está aqui conosco para abrir aqui as entrevistas nesta terça-feira o jornalista e escritor Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Dia animado ontem, né? Rapaz, que dia animado que a gente teve ontem, né, Cid? Eu quero agradecer muito a tua presença, que a gente estava até conversando ontem a respeito desse dia animado, os depoimentos que a gente teve lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, início desse julgamento do processo do golpismo aqui no Brasil. Enfim, daqui a pouquinho a gente começa, a gente trata a respeito desse tema, porque antes eu queria uma análise inicial aqui, como a gente sempre faz, do andar da carruagem nesse governo do presidente Lula, viu, Cid? Porque a situação não está nada fácil para o presidente da República, primeiro, diante das pesquisas de opinião que têm se apresentado aí, mostrando a popularidade do governo em queda ao longo dos últimos meses. A gente tem detalhado aqui, mês após mês, o andamento dessas pesquisas de popularidade do governo. Enfim, a população brasileira perdendo a confiança no presidente Lula, mas isso se justifica, obviamente, a partir dos rumos dessa gestão, que cada vez mais dialoga com o topo da pirâmide aqui no nosso país, com o grande capital, atendendo aos interesses da banca, enfim, afetando diretamente os brasileiros nessa lógica absurda do arcabouço fiscal, do fiscalismo que se estabeleceu aqui no país, a manutenção desse processo que já tinha sido iniciado ou aprofundado no governo do Michel Temer a partir do teto de gastos e foi mantida essa lógica com o arcabouço fiscal pelo Fernando Haddad no início do mandato e só se aprofunda essa lógica, um cenário onde o governo não consegue manter ou cumprir a meta fiscal e para tentar respeitar esse arcabouço, a solução é cortar gastos. Cortar gastos e aumentar impostos. É o que o governo tem feito para ampliar a arrecadação e não romper aí com o arcabouço. Cid, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre como é que você tem avaliado esse governo, pelo menos os últimos movimentos. Aí a gente conversou algum tempo atrás, como é que você viu aí esses últimos 2 meses do governo do presidente Lula, especialmente a manutenção dessa lógica de fiscalismo da gestão liderada aí na economia pelo Fernando Haddad? Anderson, é verdade que o governo se move num terreno hostil, no sentido de que ele tem minoria no Congresso. O Congresso não só é de direita, mas em muitos momentos se mostra reacionário mesmo. E eu não desconheço que isso traz problemas. A questão é como enfrentar essas dificuldades e esses problemas que tem o governo. Em geral, os governantes gostam de culpar o seu trabalho de comunicação. Dizem que o governo é bom, mas a comunicação é ruim. Aí troca ministro e tal, e procura um outro marqueteiro, quando o problema não é de marqueteiro, o problema é de política. Enquanto isso não for visto, que a questão é de política, não é de marqueteiro, vamos continuar dando cabeçada. O governo Lula, em alguns momentos, ele desmentiu essa coisa de que não dá para fazer nada porque a correlação de forças é negativa, é ruim. Agora, mais ou menos, eu me lembro algumas bandeiras que foram encampadas por segmentos de esquerda e segmentos progressistas, e que funcionaram como bandeiras. Você não pode dizer, por exemplo, que a resistência à privatização das praias foi tentada por um dos filhos do Bolsonaro, que seja uma política de esquerda em si. Não, no entanto, em dado momento, um dos filhos do Bolsonaro tentou implementar isso e quebrou a cara, foi obrigado a recuar, dizendo que não é bem isso, é diferente, estou pensando outra coisa. Então, em vários momentos em que os segmentos progressistas se dispuseram a empunhar
temas relevantes que tocam de perto a população, entende? E houve resposta. De maneira que não há uma correlação de força desfavorável, é verdade, mas mesmo assim não se privatizou praia. Mesmo assim, um vereador que era um novato na política, não era conhecido, o Rick, aqui do Rio de Janeiro, ele resolve enfrentar a questão do 6x1, que a pessoa ter mais tempo de lazer, o trabalhador ter mais tempo de lazer, mais tempo para si, para sua família e tal. E a coisa mobilizou muita gente. Entende? Fala-se há algum tempo também na questão do imposto de renda em modificar. Porque imposto de renda no Brasil é um negócio escandaloso. Quem paga é quem tem dinheiro. E esse segmento que paga o imposto de renda, que não tem mais dinheiro, o que não paga, portanto, é um pessoal que vive chorando de barriga cheia. Quando se falou recentemente em modificar a coisa do imposto de renda, para que quem ganha mais pagar mais, cria-se um escândalo. Eu morei no exterior uma época, cheguei a morar na Suécia. Bom, se esses brasileiros que reclamam de alta de impostos morassem lá, estariam fazendo araquiri, porque é uma diferença brutal entre quem tem dinheiro paga aqui e na Suécia. De maneira que me parece que não se trata exatamente de reclamar se paga muito imposto. Não paga coisa nenhuma, paga-se nada. Entende? E no caso do Brasil, é a questão do imposto de renda, de quem paga mais, quem paga até 5 mínimos, está isento do imposto de renda. Esse negócio tem uma possibilidade de mobilização da população muito, muito forte. Sim. A questão é que entender que estamos diante de problemas políticos, não de simplesmente o marqueteiro, trocar de marqueteiro e achar que vai resolver o problema. Pois é, eu continuo ouvindo muito aqui no programa, Cid, especialmente dos comentaristas mais ligados ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula, que o problema segue sendo a comunicação. Não dá para entender, né? Diante de um governo que tem a faca e o queijo na mão, que se colocou como um governo de reconstrução nacional, que faz propostas importantes, como essa que você citou aí, do imposto de renda, da isenção do imposto para quem ganha até 5 mil reais, avançando na questão da justiça fiscal. Isso é algo fundamental, ainda que a gente esteja longe, muito longe de atingir o ideal, enfim, mas é o início, o começo de um diálogo a partir desse tema. Mas eu, sinceramente, Cid, não vejo mais essa discussão tomando conta do noticiário aqui no nosso país, nem mesmo no Congresso Nacional. Falou-se ali no início, quando se propôs essa mudança da isenção do imposto de renda, falou-se muito sobre isso, mas o assunto sumiu do noticiário. A grande verdade é essa, lamentavelmente. A mesma questão envolvendo aí o fim da escala de 6x1. O presidente Lula não tem falado mais sobre isso. Ele falou lá no 1º de maio, fez uma sinalização a respeito da importância de se defender essa pauta, mas nunca mais falou a respeito do tema. Parece que os temas importantes para a classe trabalhadora, para a base da pirâmide, foram ou são ignorados, sempre que possível, pelo governo. A verdade é essa. A partir, obviamente, dessas pressões que existem do grande capital, por conta da construção que foi feita para derrotar o Jair Bolsonaro lá em 2022, as escolhas do governo têm feito com que, acima de tudo, os temas importantes para os brasileiros, pelo menos aqueles que ganham menos, sejam
deslocados aqui nesse país. Cid, eu queria tratar contigo também a respeito dessas idas e vindas, as pressões do Congresso Nacional, do tal mercado, que o governo acaba cedendo. Há uma série de exemplos, aí o mais recente, eu diria, é esse envolvendo o imposto sobre operações financeiras. O IOF, houve ali uma proposta do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, foi apresentada, inclusive, à cúpula do Congresso Nacional no último domingo, para substituição aí do aumento do IOF. Cid, eu queria saber de você, na tua avaliação, que marca esse terceiro governo do presidente Lula vai deixando com todas essas idas e vindas, especialmente no âmbito da economia? Olha, a marca é a falta de marca. É a falta de marca. É verdade que uma desestabilização hoje do governo Lula serve mais à direita do que à esquerda. Isso é verdade, não se discute. Agora, será que esse é o único caminho possível? Ou, empunhando-se determinadas bandeiras, se vê que é possível mobilizar apoio e conseguir uma base de massa importante para o governo? Eu penso isso, na verdade. Se efetivamente o governo se dispuser a empunhar bandeiras populares, se consegue apoio e se consegue a chamada governabilidade. Porque, efetivamente, essa tal governabilidade, eu não nego que seja um problema. Você conseguisse estar num terreno em que o Congresso é hostil ao governo. Agora, qual é a política do governo exatamente, tirando algumas medidas corretas que melhoram a vida dos mais lascados? No que é de essencial, um chamado mercado dá as cartas. Imposto de operações financeiras. Enfim, no mundo inteiro isso tem. Imposto de grandes fortunas. O mundo inteiro isso tem. No entanto, aqui parece que é um sacrilégio. Quando isso não for enfrentado, efetivamente nós vamos ter dificuldades. Eu não, como disse, eu não nego as dificuldades que o governo enfrenta por esse Congresso hostil. Agora, certas medidas têm que ser tomadas. É aquela história que o Matuto diz: ou o veado morre, ou a onça passa fome. Não dá para você garantir certas medidas se efetivamente não se dispõe a incomodar quem quer que seja. E esse é o quadro em que se vive no Brasil. Eu vou pedir licença a você, que eu vou fechar, que está batendo sol. Vai lá, eu ia te questionar justamente a respeito disso. Vai lá, fecha aí a câmera, daqui a pouco a gente vai. Fecha aí o sol, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando aqui com o Cid Benjamin, falando um pouco sobre o cenário na política nacional, enfim, os rumos do governo do presidente Lula, o Cid fazendo uma análise e uma avaliação muito importante a respeito dos rumos dessa gestão. Daqui a pouquinho ele vai voltar aqui para a gente, vou fechar a janela ali, o sol estava batendo no rosto dele, até ia fazer essa intervenção aqui, ó, e está voltando aqui para conversar com a gente. Eu vou chamá-lo aqui, está botando fone no ouvido, eu vou colocá-lo na tela novamente para conversar conosco. Cid, já temos aí o sol, já te deu uma trégua, né, o Cid? Já. Então vamos lá, fica à vontade, pode retomar aí a tua fala de onde você estava. Não, era isso, quer dizer, na verdade, não dá para pensar governar um país como o Brasil fazendo algum tipo de mudança. Não estou falando em revolução, nem algo muito profundo, não. Eu estou falando guardando um mínimo de coerência com o discurso, sem desagradar determinados segmentos. Entende? É a história do capial. Ou o veado morre, ou a onça passa fome. Não é possível que a onça não passe fome e o veado não morre. Enfim,
É uma complicação essa Uhum. história. E a gente vê a cada passo a chantagem do Congresso, ou de dirigentes do Congresso, chegaram a dizer, não, você tem 10 dias agora, o governo tinha 10 dias para encontrar saídas para a questão do IOF. Bom, afinal, onde é que nós estamos? Quem governa nessa coisa? Aí troca o marqueteiro para cá, troca o marqueteiro para lá, culpa a, a propaganda do governo, quando a questão não se trata de propaganda Uhum. aqui. O que se trata é de política. O É que se isso. quer exatamente? Sem dúvida. Não, eu tenho observado cada vez mais, Hamilton, que o Congresso Nacional impõe a agenda política no país. A grande verdade é essa. Lamentavelmente, cada vez mais o Congresso Nacional vai ganhando um protagonismo ainda maior. A gente teve aí esse avanço do protagonismo do Congresso lá no governo do Jair Bolsonaro, e isso é consolidado nessa gestão de grande aliança liderada pelo presidente Lula, o que produz uma série de problemas justamente em relação a isso. O Congresso acaba obrigando, entre aspas, o governo a tomar determinadas iniciativas e, acima de tudo, oferecer recursos aí em forma de emendas para os parlamentares. É um negócio Anderson, inacreditável. o presidente anterior no México, López Obrador, Sim. ele dava uma entrevista coletiva todo dia de manhã, Hum. entende? Era uma forma dele pautar a imprensa e a sociedade em relação a temas que fossem de interesse dele, entende? De forma que é uma iniciativa muito boa para quem Uhum. é governo, entende? Porque se o presidente de manhã diz alguma coisa, dá uma notícia, isso naturalmente pode não ser a única questão, mas certamente é uma das questões que vai ser enfrentada naquele dia pelos segmentos políticos, etc. Sim, sim, No caso do Brasil, eu, enfim, reconheço a conveniência de certas viagens, etc., mas me parece que algumas iniciativas do governo estão muito mais ligadas a um certo deslumbramento de algumas figuras do que propriamente alguma coisa que se proponha a enfrentar problemas reais sim. que se tenha. Por exemplo, acho que já passou da hora do governo brasileiro romper relações com Israel. Israel hoje é o nazismo contemporâneo, entende? E até o Lula volta e meia dá uma declaração, etc. Mas é preciso mais do que isso. É preciso mais do que isso. Uhum. Israel, que você fez menção no início do programa, a esse sequestro desse barco que estava indo para a Palestina. Qual é o crime que o barco está cometendo, que os tripulantes estão cometendo, etc. Entende? Salvar o povo palestino é o crime que eles estão cometendo diante dessa tentativa do Pois Estado de é Israel uma, de exterminar a uma coisa população em Gaza. absolutamente absurda. Entende? E isso tem que ser dito. É preciso que o Brasil rompa relações com Israel. É algo absurdo. O nazismo contemporâneo hoje é Israel. Infelizmente, a verdade é essa, como você muito bem coloca aqui para gente. A gente até ia tratar desse tema no finalzinho do nosso papo, mas você antecipou, importante você ter trazido essa fala a respeito da atitude do Estado sionista de Israel envolvendo o barco Madeleine, da Flotilha da Liberdade lá em Gaza. Cid, você falou ainda há pouco, no início da tua resposta, a respeito dessa situação. Você foi lá, citou o exemplo do México, esse diálogo que o presidente López Obrador fazia com a imprensa todos os dias. A gente não precisa ir muito longe, não, Cid. Aqui no Brasil, o próprio Jair Bolsonaro pautava a agenda política do país durante o mandato dele. A verdade é essa. Ainda que uma série de absurdos, falando ali algumas besteiras, enfim, mas o Bolsonaro todo dia, ou quase todo dia, vinha com uma novidade, falava alguma coisa que tomava o debate público do país naquele dia ou naquele período. Algo que o presidente Lula, infelizmente, não tem feito. Aliás, Cid, falar em Lula, ele
teve na França. Eu acho que ele ainda está lá na França, participando de atos, cerimônias, enfim, dialogando com o presidente Emmanuel Macron, construindo acordos. E o Lula, ele disse que, se não me engano, foi no sábado ou no domingo, ele disse que a extrema-direita não voltará ao poder aqui no Brasil. Cid, com essa gestão que o Lula vem fazendo, com as prioridades que o petista vem colocando, dá para acreditar que essa turma não voltará a governar? Ou ele acha que o Tarcísio de Freitas não é uma figura de extrema-direita? Olha, eu acho que quem achar que a eleição está ganha, está iludido. Também não está perdida, não está perdida. É um jogo aberto. Entende? E a direita tem candidatos fortes. E talvez não seja o Bolsonaro mais esse candidato. Entende? E nem alguém da família. Mas o Tarcísio pode se transformar num candidato encorpado. Entende? E num quadro como o de hoje, o Tarcísio fará um governo, faria um governo, talvez, mais encorpado que o Bolsonaro fez. Porque teria uma parceria com o Trump que tornaria o governo dele muito mais complicado. Entende? Enfim, é um quadro que não está longe de estar tranquilo. Os segmentos progressistas podem perder a eleição e mais 4 anos da extrema-direita no governo, isso vai ser um problema gravíssimo para o país. Gravíssimo para o país. Enfim, é um quadro complicado. E é preciso ir além de uma outra viagem, um ou outro selfie que faz dando a mãozinha com o presidente francês, etc. É preciso pensar que temas efetivamente mobilizam, são importantes para a população e trabalhar esses temas, entende? Sob pena de poder perder, sim, a eleição. Chama atenção, Cid, essa aproximação que o Lula teve com o Emmanuel Macron ao longo desse mandato. Enfim, a França, aliás, que é um obstáculo para o fechamento desse acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente tem falado muito ao longo dos últimos tempos a Ainda respeito. bem que a França é um obstáculo. Ainda bem, né, Cid? Ainda bem, esse acordo é nocivo para o Brasil. Muito, Entende? muito De nocivo. forma que, Ele consolida a posição do Brasil e dos países aqui do nosso continente como o grande fazendão, né? fazendão. Pois é, é isso. É isso. A gente consolida essa posição do Brasil, enfim, de exportador de alimentos, enfim, primariza a nossa economia cada vez mais do que a gente tem a partir Voltar à desse República acordo. Velha. É isso, é isso. Muito bem lembrado. Eu até tenho discutido isso aqui ao longo dos últimos tempos. A gente vai voltar a tratar disso aqui em breve no programa. O Milton, olha só, estou te confundindo com o nosso camarada Milton Temer. Cid, ontem, mudando de assunto aqui, porque ontem começaram lá os depoimentos dos réus do chamado núcleo crucial na tentativa de golpe de Estado no governo do Jair Bolsonaro. O delator desse processo, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, foi o primeiro a depor lá no Supremo Tribunal Federal na primeira turma, e na sequência tivemos ali o depoimento do Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e atualmente deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. Aliás, a gente transmitiu aqui os depoimentos ontem até ali às 8 da noite, e hoje, daqui a pouquinho, a partir das 10, a gente vai voltar a transmitir esses depoimentos. Jair Bolsonaro deve depor, inclusive, na próxima quarta ou quinta-feira. Hoje os depoimentos são de 10 da manhã, de 9 da manhã às 8 da noite, e amanhã a gente vai ter, muito provavelmente, o início do depoimento do Jair Bolsonaro. Os depoimentos são por ordem alfabética, né? Hoje teremos aí o Almir Garnier, depois o Anderson Torres, o Augusto Heleno e, na sequência, o Jair Bolsonaro. Enfim, do que disse o militar ontem, o Mauro Cid,
se destaca, Cid, o trecho em que ele confirma que o Bolsonaro participou da construção da tal da minuta golpista e que Chegou solicitou, até entre a fazer modificações na minuta golpista. Sim, era justamente isso que eu ia falar. Ele solicitou, entre outros pontos, a retirada do trecho que previa a prisão de autoridades. O único que seria preso De que algumas manteve. autoridades. Né? Exato, o único que se manteria ali a prisão seria do Alexandre de Moraes, né, o relator do processo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Um momento ali até que provocou risos ali durante a oitiva do Mauro Cid, com uma brincadeira que o Alexandre de Moraes fez. Enfim, Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro também afirmou que o ex-presidente pressionou o então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, para que o relatório das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral ali naquele período pré-eleições em 2022 fosse duro contra as urnas eletrônicas. Logo depois do Mauro Cid, o Alexandre Ramagem fez seu depoimento e negou aí, por óbvio, ter participado dessa trama golpista. Aliás, enfim, sem comentários a respeito desse depoimento do Alexandre Ramagem, um negócio inacreditável o que foi esse depoimento. Mas eu queria focar aqui, Cid, especialmente no Mauro Cid, e ouvir as tuas primeiras impressões sobre esse dia inicial aí de julgamento, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do golpismo que se estabeleceu no país, por favor. Olha, é absolutamente fundamental se punir esses golpistas. Não no sentido de tem que punir, tem que botar na cadeia. Você tem que evitar que isso se torne praxe. Tem que evitar repetição de golpe. Por isso, inclusive, quando se diz, não, é importante punir torturador e assassino de preso político, não é por desejo de punição de quem quer que seja. É porque se você tem uma política desse tipo, pune efetivamente os golpistas, os torturadores, entende? Você inibe a repetição desse tipo de coisa. Entende? Quer dizer, daí que é absolutamente fundamental e aparentemente vai caminhar nesse sentido da punição, da condenação dos golpistas. Quer dizer, é fundamental se criar uma cultura de que a tortura tem que ser punida, que tentativa de golpe tem que ser punida. E, nesse sentido, esse julgamento que está acontecendo é muito importante. Não é uma coisa. Eu até, enfim, se dependesse de mim, eu digo, não, pô, tá bom, tenho lá o Augusto Helena, um velhinho e tal, meio gagá, mas não, o problema é o seguinte, é que você só garante a democracia se você proteger a democracia e impedir movimentos como esse que esses caras fizeram. De maneira que está em jogo coisa muito importante para a democracia hoje, que é a condenação ou não de quem tenta um golpe de Estado. Eles não só tentavam virar a mesa, como estava nos planos dos caras, matar o presidente da República, matar o vice-presidente da República, matar o ministro do Supremo que está dirigindo o processo de julgamento. Enfim, não estamos diante de pouca coisa, não. Estamos diante de muita coisa. E é preciso, nesse caso, ser muito firme. Ser muito firme. Olha que eu tendo a ser uma pessoa tolerante. Agora, por exemplo, eu, depois que estive preso, etc., durante a Comissão da Verdade, eu cheguei a chamar um cara que tinha me torturado, disse, olha, eu quero conversar com você, vamos almoçar. Ele foi fazer um depoimento lá na Comissão da Verdade, e quando acabou, eu trouxe ele para o canto e disse, olha, eu quero conversar contigo. Vamos aqui, está aqui meu cartão, me dá teu telefone e tal. Ele deu. Eu saí para almoçar com o cara. Não porque eu tivesse algum prazer especial em me aproximar dele do ponto de vista pessoal, mas eu queria ter uma conversa com ele sobre os desaparecidos políticos. Que ele tentasse, de uma forma ou outra, nos ajudasse minimamente a encontrar os desaparecidos, porque as pessoas, em geral, não sabem o drama que isso envolve.
uma mãe, um pai, um avó, um avô, compreender que o filho desapareceu e aceitar isso é um problema. Eu conheci algumas famílias em que aniversário da mãe, aniversário do pai, Natal, ficavam naquela expectativa dos filhos aparecerem. Entende? Então eu tive um almoço, foi um almoço civilizado com esse coronel, dizendo: o que eu quero, não quero ficar teu amigo, mas eu quero que você nos ajude. Não precisa entregar ninguém, não precisa denunciar ninguém, mas nos ajude a encontrar. Aí não são nem os ossados, são os restos mortais dos desaparecidos políticos. Eu tive a impressão que o cara, inclusive, compreendeu. Uhum. Disse: pois é, eu não sei onde estão, ele me disse. Não sei onde estão, mas, na verdade, se eu soubesse, eu não diria que eu seria morto. Eu digo: pois é, tudo bem. Mas me preocupa, é uma questão humanitária, você tratar de ver se encontra. E tal. Foi um papo muito civilizado, repetimos esse almoço numa outra vez. Depois, enfim, ele disse que não poderia ajudar e não queria ajudar. Passe bem, tchau. Entende? Enfim, eu não sou exatamente um cara raivoso Uhum. dessas figuras. Agora, é absolutamente fundamental você tratar politicamente isso. Eu chamo a atenção, tem um exemplo que eu gosto muito. Uhum. Na Guerra do Vietnã, em certo momento, houve a chamada Ofensiva do Tet. Foi uma enorme ofensiva dos vietnamitas tomaram várias cidades americanas, que estavam na mão dos americanos, etc. E nesse momento, os vietnamitas, inclusive, fuzilaram torturadores, assassinos, etc. Quando acabou a guerra, os americanos saíram corridos, com o rabo entre as pernas, pendurados lá nos helicópteros, e a situação se controlou. Os vietnamitas nem foram tão duros, não fuzilaram tanta gente, entende? Porque ali a situação estava sob controle já, diferentemente do momento da ofensiva do Tet. Então, tudo é uma questão política. As forças vietnamitas ali, uma vez tendo o controle da situação, poderiam se abster de levar para o paredão uns quantos carrascos lá, porque a situação estava sob controle. É preciso que esse caso dos torturadores, eu não seria contra, inclusive, se mais adiante, depois de condenados, cumprisse um pouco da pena e tal, recebesse até uma anistia. Agora, ficando claro que a situação está sob controle. Está sob controle. Eu não estou pedindo paredão para golpista e para torturador, mas eu quero uma situação em que a democracia não seja comprometida, em que esses caras não se permitam ficar fazendo punhais verde e amarelo, uma babaquice que. E, aliás, eu devo fazer também um comentário. Como são frágeis esses kid pretos, francamente. Quer dizer, esses caras estão aí dando com a língua nos dentes, cada um tentando se livrar e acusando o outro e tal. Eu fico pensando, se numa situação efetiva de combate, de guerra e tal, como esses kid pretos, esses caras vão, enfim, se comportariam, entende? Me Sim, parece sim. os caras livrando a sua cara e um acusando o outro. Porra. É isso, ficou muito claro isso no depoimento ontem do Mauro Cid, essa situação envolvendo, enfim, a turma os militares que se envolveram aí nessa tentativa de golpe no nosso país. Cid, eu queria falar um pouco sobre a situação do Jair Bolsonaro. Como eu citei aqui, o Bolsonaro será ouvido pela primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, na próxima
quarta-feira, muito provavelmente a partir da dinâmica dos depoimentos. Hoje, a expectativa é que haja pelo menos 3 depoimentos, do Almir Garnier, do Anderson Torres e do Augusto Heleno, e na quarta-feira, amanhã, o Jair Bolsonaro deve começar a oitiva aí do ex-presidente, o depoimento lá ao ministro Alexandre de Moraes. A partir do que a gente viu desse depoimento, aliás, desses depoimentos de ontem, do Mauro Cid e do Alexandre Ramagem, você acha que a situação do ex-capitão ela se complica a partir do que foi visto ontem, pelo que falou o ex-ajudante de ordens, enfim, o ex-diretor da ABIN? Como é que você vê a situação do Jair Bolsonaro diante desses primeiros depoimentos? Olha, principalmente pelo que disse o Mauro Cid, eu acho que se complica a situação do Bolsonaro. O Ramalho foi mais escorregadio. Eu não vi todo o depoimento, vi parte dele. O Ramalho, quer dizer, não dá para comprar um carro usado dele. Você vê o cidadão e vê que não é um bom negócio comprar um carro usado dele. Agora, o Mauro Cid, ele, para se livrar de uma série de coisas, e de uma condenação, e de uma prisão, ele saiu acusando os outros, inclusive o próprio Bolsonaro. Entende? Eu acho que muito dificilmente o Bolsonaro escapa de uma condenação. Muito dificilmente. Uhum. E há que se dizer, inclusive, que o papel aí do Supremo e do Alexandre Moraes, que é um cara conservador, tem sido um papel firme. Sim. Tem sido um papel firme. Ele não tá se intimidando porque está tratando com um general 4 estrelas, não. Uhum. Não, sem dúvida alguma. O ministro Alexandre de Moraes tem se portado de uma maneira muito importante aí diante desses depoimentos. Ainda que a própria figura Alexandre de Moraes não seja nada confiável, muito pelo contrário, a gente sabe muito bem o histórico desse cidadão que foi indicado pelo Michel Temer para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, antes foi secretário de Segurança lá em São Paulo, enfim. A gente sabe muito bem o histórico desse sujeito, mas diante desse momento histórico ele tem se portado de uma maneira importante. O Cid, até que ponto esse julgamento do golpismo que começou propriamente no dia de ontem com os depoimentos, até que ponto esse julgamento tem capacidade de influenciar o processo eleitoral que a gente vai enfrentar no ano que vem, eleições presidenciais importantíssimas, vendo o presidente Lula vai tentar se reeleger, muito provavelmente, né? Vamos ver se Lula vai ser candidato de fato, mas como é que você avalia esse julgamento do processo de golpe que se estabeleceu no país em 2022, influenciando as eleições do ano que vem? Olha, vai influenciar, claro. Quando as condenações começaram a surgir e uma figura como Bolsonaro for condenada, entende? Isso tem um peso na opinião pública, evidentemente. Até porque as provas são muitas. São muitas provas. Eu acho muito positivo, por várias razões. Se um dia não houver mais risco de você ter golpe de Estado no Brasil, seria até não seria contrário a uma anistia. Mas enquanto houver esse risco, e vai haver por muito tempo, eu acho que é preciso ser absolutamente severo e implacável em relação aos golpistas. É isso. Severo e implacável em relação a esses golpistas, como você já trouxe aqui para a gente. Cid, uma eventual condenação do Jair Bolsonaro que nos parece que é dado, né? É questão de tempo que o Bolsonaro seja condenado a partir desse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Aliás, fala-se muito que até o mês de setembro a gente deve ter o encerramento desse julgamento. Enfim, mas caso após esse julgamento e a condenação do Jair Bolsonaro, isso tende a produzir um afastamento daqueles pré-candidatos que hoje se ligam à figura do ex-presidente. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele tende a se descolar do ex-capitão caso haja essa condenação, atendendo a eventuais apelos aí daqueles setores do grande capital que queiram apoiá-lo. Como é que você vê os pré-candidatos? Aliás, ontem o Ronaldo Caiado, governador lá de Goiás, deu uma entrevista bastante reveladora ao
ao programa Roda Viva na TV Cultura, né? Ele fugiu de todas as perguntas em relação ao Jair Bolsonaro, um negócio inacreditável. Ele mudava completamente de assunto quando se perguntavam sobre a ligação dele com Jair Bolsonaro, mas, enfim, mostrou ser uma figura mesmo quilate do Jair Bolsonaro, né? Um sujeito autoritário, um sujeito que defende o extermínio das pessoas pobres, dos criminosos, enfim, um negócio inacreditável. Não sei se você viu, até recomendo que você Não, assista. não vi, não vi. Até recomendo que você assista depois, quando você puder, essa entrevista do Ronaldo Caiado lá, o programa Roda Viva. Mas, enfim, ele é pré-candidato à presidência da República e, ainda que esteja ligado a essa lógica bolsonarista, ele, aliás, inclusive, citou ontem que o primeiro ato dele como presidente da República, caso, obviamente, seja eleito, já está em campanha ele, já está em campanha. Caso eleito, o primeiro ato dele vai ser anistiar os golpistas, anistiar todo mundo, a turma do 8 de janeiro, anistiar esse pessoal está sendo julgado hoje pela tentativa de golpe. O primeiro ato dele é a anistia ampla, total e restrita a esse pessoal, enfim. Mas, para além do Ronaldo Caiado, como é que você vê? Você acha que uma eventual condenação do Bolsonaro vai produzir um afastamento dos demais pré-candidatos do ex-capitão? Em alguns segmentos, sim, em outros, não. Vai depender um pouco de como se derem essas condenações enfim, como esse quadro vai se arrumar. Eu acho que o Bolsonaro fica inelegível. Ele com outras figuras aí. Isso afeta eleitoralmente ele. Se ele vai tentar ficar como vítima e figuras como Caiado vão dizer, coitadinho, etc., ou se vai ser abandonado discretamente por essas outras figuras, não, eu acho que é cedo para dizer. Agora, uma coisa me parece que vai acontecer. A direita, extrema-direita, veio para ficar. A extrema-direita não está de passagem. É no Brasil e em vários outros lugares. Tá? Então, se o bolsonarismo não seguir muito forte, a extrema-direita, talvez com figuras com as mãos ainda não tão sujas, como a do Tarcísio, ela vai estar presente. Ela vai estar presente na sociedade brasileira, vai estar presente no país, muito mais do que estava há 10 anos. Pois é, o Cid, eu ia te perguntar justamente a respeito disso, dessa manutenção aí da extrema-direita no cenário da política nacional, porque chama atenção que esses discursos odiosos que vêm dessa turma, eles, pelo menos nas redes, enfim, inclusive, não só nas redes, na verdade, né? Essa turma continua se mobilizando muito mais, inclusive, que a esquerda nas ruas, ainda que haja, obviamente, uma redução aí da capacidade de mobilização, a gente tem aí atos menores em relação ao que a gente tinha nos anos anteriores da turma da extrema-direita. O fato é que eles ainda ocupam muito mais as ruas que nós da esquerda. Diante de tudo que a gente teve, tudo que a gente enfrentou no nosso país, Cid, o que é que justifica a manutenção da força desse discurso da extrema-direita no país? Olha, é uma reflexão mais longa. O fato é o seguinte, o mundo todo está assistindo a uma levantada da direita. Você vê em vários outros países, isso está acontecendo. Entende? E está ligado também à reorganização do mundo do trabalho, a coisa do reconfiguração do mundo do trabalho. Certamente é um dos elementos que está na origem desse crescimento da direita. Agora, o desdobramento disso eu não sei exatamente. É cedo para prever. Mas países que tinham alguma tradição democrática, você já começa a ver nesses países um reaparecimento, um crescimento da direita. E, às vezes, da extrema-direita. Eu não sei como prever o desdobramento
disso, não. Agora, com certeza, isso vai continuar a existir no Brasil. Vai continuar a existir no Brasil. Cid, eu queria... Por isso, inclusive, é muito Uhum. importante, nessa conjuntura, a condenação dos golpistas. E, efetivamente, quer dizer, quem se propôs e tentou dar golpe, eu não estou falando quem é de direita, isso aí é o direito do cidadão lá que defenda o que quiser. Mas a tentativa de golpe tem que ser punida até para civilizar as relações políticas. Uhum. É um negócio que tem que acontecer. É isso. Cid, eu queria aproveitar, eu tenho perguntas chegando aqui dos nossos espectadores. Aliás, ó, mandem mensagem, mandem suas perguntas aqui para a gente bater esse papo com o Cid. A Marenilde Silva diz aqui o seguinte: o pesquisador João César Castro Rocha sinaliza que o ex-presidente voltará ao status de quando era do baixo clero, ou seja, insignificante. O que os senhores acham? Você acredita aí, Cid, que o Bolsonaro voltará a ser uma figura do baixo clero depois desse processo? Acho que sim. Agora, o baixo clero fala-se daquele deputado ou senador, mas deputado sem expressão, né? Eu não sei se ele será deputado, né? Porque ele tende a ser caçado. Uhum. Mas ele vai ser uma figura de baixo clero. Aliás, ele nunca devia ter saído daí. A direita neste país já teve figuras mais dotadas intelectualmente, mais expressivas, enfim. Se comparar certas figuras de direita que já tiveram um papel importante no país com uma figura como Bolsonaro, é lamentável. Os filhos do Bolsonaro são uma coisa do arco da velha. Né? É isso, é isso. Agora, o perfil Alsaig aqui traz uma reflexão importante. Te pergunta aqui o seguinte: a gente está falando muito sobre essa situação envolvendo a punição aos golpistas, e ele questiona aqui o seguinte: cadê a severidade judicial em relação à instituição das Forças Armadas? Pergunta aqui o Alsaig. Eu acho excelente essa pergunta, porque é verdade que não houve unidade nas Forças Armadas para que o golpe fosse dado, mas chegou muito perto. Chegou muito perto. E esses acampamentos na frente de quartel, isso atropela claramente a democracia e o que se determina para as Forças Armadas. Você fazer mobilizações para estimular, diante de quartel, estimular as Forças Armadas a derrubarem um golpe, não reconhecerem um processo eleitoral, isso é um escândalo. É um escândalo. Isso foi feito abertamente e mais. Aqueles acampamentos diante dos quartéis foram, inclusive, sustentados materialmente pelo Exército, que dava água, comida e tal. Isso está se passando pano em cima. Entende? E é preciso também pensar nessa coisa. Entende? O que aconteceu foi uma coisa escandalosa. Escandalosa. Fala-se bastante, com razão, do quebra-quebra nos palácios, etc. Agora, aquela coisa durando meses de acampamentos pedindo golpe, e aí parentes de mulheres e filhos de generais indo lá, etc. Quer dizer, ficou uma situação de quase golpe ali, em andamento, e isso tem que ser enfrentado também. Tem que ser enfrentado. Aliás, já devia ter sido enfrentado antes. O Bolsonaro, ainda quando fazia campanha, ele fazia campanha na porta de Agulhas Negras, lá. Ele ia fazer campanha eleitoral diante de quartéis, diante da Academia Militar de Agulhas Negras, etc. E isso ficava por isso mesmo, entende? Enfim, é preciso aproveitar esse episódio do julgamento, entende? Para trazer à tona outras coisas que possam também ajudar a limpar o quadro e deixar os elementos democráticos mais sólidos.
Eles andaram a ponto de serem derrubados. Sem dúvida alguma. Importante você fazer essa intervenção aqui com a gente. Aliás, me chamou a atenção ontem, no depoimento do Mauro Cid, que ele não depois, ele depois vestido de paletó, gravata, e não depois com o fardamento militar. Não sei se isso também te chamou a atenção ontem no depoimento, né? Porque em outras ocasiões, o Mauro Cid, ele foi depor lá, foi fazer as delações dele fardado como militar, mas ontem ele tentou se descolar dessa imagem e depois de terno e gravata. Chamou atenção isso também, Cid? Eu reparei. Até então ele vinha fardado, né? Enfim, acho que ele pode optar nesse momento. Não sei se mais adiante poderá. Eu acho que, acima de tudo, ele tentou descolar essa imagem das Forças Armadas em relação ao golpismo, se depondo ali de paletó e gravata, a paisana, digamos Mas assim. ele já não estava pensando em representar Forças Armadas, não. O negócio dele ali era livrar a cara dele. Ele foi... desde o início, quando ele começou a fazer a delação premiada, algo que, foi claramente para livrar a cara. Sim. Ele e outros. Me chamou a atenção, inclusive, não sei se você ficou sabendo, que o Mauro Cid, antes do depoimento, ele cumprimentou lá as pessoas. Aliás, todos os réus estavam ali acompanhando esse depoimento, esse primeiro dia de depoimentos. Ele cumprimentou o Bolsonaro abriu um sorriso ali e tal, para cumprimentar o Mauro Cid, e me chamou a atenção que ele prestou continência a todos os generais que estavam ali na hora do cumprimento. Não sei se você ficou sabendo, mas ele chegou... Ele é militar da ativa ainda, não passou para... Ele tem que prestar continência. Pois mas mesmo naquele ambiente de julgamento, ele prestou continência. Eu não sei não, mas eu também achei estranho a forma, a cordialidade com que ele foi recebido ali. O cara Eu era garoto e meu pai já dizia: caguete merece cacete. Tem uma foto que eu até apresentei ontem, o Cid, durante a transmissão ao vivo aqui. Vou até tentar recuperar essa foto, essa imagem do Mauro Cid cumprimentando o Jair Bolsonaro lá no depoimento, antes do depoimento. Vou colocar aqui na tela para vocês aqui essa imagem. Vou apresentar aqui para os nossos espectadores. Só estou compartilhando aqui a tela. Vamos ver aqui, vou colocar aqui para vocês essa imagem aqui que me chamou muita atenção, esse cumprimento do Mauro Cid com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro esboçou ali um sorriso na hora de cumprimentar o Mauro Cid, estava ali com a cara meio fechada e tudo, enfim, mas essa cordialidade chama atenção. O Mauro Cid é o delator dessa turma, né, o Cid? Ele que implicou essa turma no golpismo, né? Se ele dissesse não vou fazer delação, ele seria condenado. E tudo bem, ia ficar um pouquinho na cadeia e depois sairia. Mas sairia de cabeça erguida, para eles. Nesse caso, quer dizer, não foi só ele, a quantidade de depoentes ali, preocupado em livrar a própria cara e entregar o ouro aos bandidos. Olha, esses Kid pretos, vou te contar. É isso. Cid Benjamin, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, abrindo a edição de hoje do Faixa Livre. Muito obrigado por você fazer esse papo. Vamos continuar de olho, acompanhando esses julgamentos, aliás, esses depoimentos lá no Supremo. Está começando daqui a pouquinho, inclusive. A gente vai começar a transmitir aqui no programa a partir das 10 da manhã, mas os depoimentos estão agendados ali para as 9. É claro que deve ter um pequeno atraso, enfim. Mas a gente vai fazer a transmissão aqui ao vivo, depois do programa, desses depoimentos do Almir Garnier, do Anderson Torres e muito provavelmente do Augusto Heleno ainda no dia de hoje. Muito obrigado, viu, Cid, pela tua participação. Obrigado aqui. Pelo convite. Um forte abraço a vocês e aos ouvintes. Um abraço, até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Cid Benjamin.